Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Amor e Caridade. Todos nós encarnados, como todos aqueles irmãos desencarnados que chegaram aqui através de nós. Que neste momento tenhamos muita paz, tranquilidade e sempre tenhamos em mente que aqui, esse nosso espaço, a nossa casa, é um momento de reflexão, de busca, de reforma. Peço, então, que todos silenciem a sua mente, silenciem seus celulares, seus equipamentos eletrônicos, para que possam dedicar esse tempo que aqui temos à nossa reflexão, ao nosso pensamento e ao amparo da espiritualidade. Pedimos também o amparo para a nossa expositora Lulu, que ela seja muito bem posta em suas palavras. Para a harmonização de hoje, eu trouxe um trecho do livro de Lorival Lopes, Preces da Vida. Senhor, não me sinto bem se te agradeço de boca para fora, de coração alijado. Por isso venho te agradecer de verdade, por inteiro, com o coração, mente e alma unidos numa única vontade. Agradeço-te o dom da vida, no corpo e no espírito, e o poder estar aqui, falar, ouvir, pensar, ter emoções. Também agradeço pelas coisas que me servem ou me envolvem, pelas condições que desfruto, pelos problemas e dificuldades. Esse agradecimento, Senhor, ainda é pouco diante de muito que te recebo. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Então, que com essas palavras podemos agora mentalizar, acalmar nossa mente e prestar atenção na nossa exposição. Que assim seja. Boa tardezinha a todos. Essa semana a gente estava viajando e vinha conversando. E aí quando eu fui pensar num tema para a gente conversar também na tardezinha de hoje, eu achei que seria bem interessante compartilhar aquilo que pra gente fez sentido durante a nossa viagem. Agora, chegando perto do fim de ano, normalmente a gente faz aqueles planos pro ano que vem, né? E às vezes aqueles planos que a gente coloca, eles são grandes, são coisas difíceis de mudar, de arrumar, de solucionar, de fazer, são um projeto grande para tirar do papel. Só que a gente esquece que a gente tem que começar pequenininho, começar com uma atitude de cada vez. E às vezes isso é tão difícil, parece pra gente tão cansativo, parece que a gente tá tão longe do objetivo, que a gente chega no final do ano e a gente acabou nem começando a tirar aquele plano da nossa lista. Chega lá no dia 31, a gente tem que escrever de novo. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o valor das pequenas ações. Aquelas ações que a gente acha que não tem um efeito tão grande, mas que na realidade elas modificam tudo. E como eu gosto bastante de sempre trazer uma historinha para a gente já entrar no tema de forma mais clara, hoje eu trouxe a história da Dona Helena. Dona Helena era uma senhorinha muito simples, que morava numa casinha de madeira lá no final da rua onde ela residia. Ela não tinha muita coisa material, mas ela tinha um hábito. Todos os dias, desde que amanhecia, ela colocava uma vela acesa na janela da casa dela e ela fazia uma prece por cada pessoa que passava por ali. A vizinhança até achava aquilo um pouco curioso. Alguns diziam que era bobagem, alguns estavam tão envolvidos nos seus problemas que acabavam nem percebendo que tinha uma vela acesa ali na janela. Outras pessoas, até tinha outros idosos que também ficavam na janela, mas bisbilhotando a vida alheia, não ficavam rezando que nem a Dona Helena. Mas ela continuava ali, todos os dias, realizando aquela pequena ação de acender uma vela e rezar pelas pessoas que passavam e que muitas vezes nem sabiam o que ela estava fazendo. Certa noite, um dia de inverno, chuvoso, frio, estava passando um rapaz ali na frente da janela dela, naqueles dias que todos nós temos, aqueles dias que dá tudo errado. Ele tinha sido demitido do trabalho, tinha brigado em casa, estava com a mente com um turbilhão de ideias e nenhuma dessas ideias era boa. Estava caminhando pela rua, andando sem rumo. Para ele,
na mente dele naquele momento. Nada fazia sentido. Até que ele virou a esquina e acabou vendo uma luzinha fraca, tremendo na janela da Dona Helena. Parecia bem pouco, mas naquele momento em que ele passou, era a única luz acesa na rua inteira. Instintivamente ele parou, ficou olhando para aquela vela por alguns segundos e aquele pontinho de luz acendeu no peito dele uma lembrança. A lembrança de que enquanto há luz, sempre existe um caminho. Então naquele momento a prece da Dona Helena fez efeito. Ela conseguiu tocar fundo o coração daquele rapaz que estava precisando e que recebeu uma luz vinda da casa dela. Naquele momento, ele conseguiu, pela primeira vez no dia, talvez, respirar fundo, enxugar o rosto e voltar para casa. Voltar para casa com o coração mais sereno e com a certeza de que no próximo dia tudo poderia mudar. Então ele buscou ajuda, ele recomeçou devagar e algum tempo depois ele contou para Dona Helena o que aquela pequena vela, aquele pequeno gesto dela tinha feito por ele. Isso era algo que ela jamais imaginaria, ela não fazia pensando que isso poderia retornar a ela de alguma forma. Ela somente sorriu para ele e disse: meu filho, às vezes Deus usa a menor luz para iluminar a maior escuridão. Então, às vezes, eu trouxe essa historinha para a gente entender que às vezes a gente pensa que ajudar alguém, a gente pensa que fazer o bem é algo muito grandioso, que a gente precisa fazer muito. Mas na realidade, para quem está no escuro, até a menor luzinha faz completa diferença. Uma palavra, um gesto, um sorriso, uma oração, o ouvir alguém com atenção. Muitas vezes, a maior coisa que a gente pode dar para outra pessoa é atenção, é ouvir, é fazer ela se sentir entendida, acolhida, e não ouvir com julgamento, que às vezes o que é tão importante para aquela pessoa, para a gente não é. Mas a gente tem que ouvir com caridade, sabendo que talvez aquela pessoa só precise falar. E a gente, como um gesto de caridade, sendo a luzinha da Dona Helena, o que a gente precisa fazer é ouvir. Porque a gente nunca sabe em que momento e quem nós podemos salvar no meio do processo, no meio do caminho. A gente costuma pensar que para fazer o bem é preciso de muita coisa, é preciso algo muito grandioso, é preciso de uma abnegação muito grande. Mas, na verdade, fazer o bem é nas atitudes diárias, são nos pequenos gestos, é aí que a nossa luz aparece. E a doutrina espírita, e isso é uma das coisas que eu mais gosto na doutrina, é que ela nos ensina que a transformação moral ela é um processo, não é um salto. Não é porque eu estou vindo no centro espírita hoje que amanhã eu já vou ser outra pessoa. É um passinho de cada vez. É um processo e não é um processo fácil. Esse processo, ele acontece nas pequenas coisas. Ele acontece nos detalhes, nas nossas pequenas escolhas do dia a dia. É quando eu escolho que eu não vou retrucar alguém que falou mal educado comigo. É quando eu escolho que se alguém foi rude comigo, eu não vou ser. Porque eu vou estar me igualando. É quando eu viro as costas para alguma coisa que eu não gostei. É quando eu decido que eu vou ser caridosa, que eu vou ser amorosa com as pessoas. É quando eu decido que eu não vou correr tanto, que eu vou ouvir mais as pessoas, que eu vou prestar atenção no que as pessoas precisam falar. Isso é essa transformação. Essa é a transformação diária que nós precisamos fazer. As pequenas transformações. E lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra a frase que diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que se faz em domar as suas más tendências. Percebe? Ele não fala em perfeição, ele fala em esforço. Então, às vezes, a gente deixa para lá as mudanças porque a gente ainda não está perfeito. Eu não consigo prestar atenção no que as pessoas falam para mim. Mas tenta um pouquinho, tenta um minutinho, 2, daqui um pouco a gente consegue escutar 10. É um dia de cada vez, um passinho de cada vez, é o esforço. A gente tem que se esforçar mais em domar as nossas inclinações. O verdadeiro espírita não é aquele que, estudei 30 anos de espiritismo, beleza, mas será que entrou dentro da pessoa o espiritismo?
Talvez aquela pessoa que está há 1 ano, mas está praticando, está se esforçando, está tentando fazer as modificações, essa pessoa é o trabalhador da última hora, é aquele que também merece toda a consideração. O esforço, ele se manifesta em pequenas atitudes. Respirar fundo, como eu falei, em vez de responder no impulso, ouvir alguém com paciência, evitar algum comentário negativo, como lá no filme Nosso Lar eles dizem, enche a boca d'água, quando às vezes a gente faz uns comentários que não tem necessidade, comentário negativo que não vai agregar para ninguém, todo mundo faz isso. Às vezes a gente precisa encher a boca d'água e segurar esses comentários para não causar uma desarmonia no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, onde a gente está inserido. Fazer uma prece durante o dia, que às vezes a gente esquece de orar, e não só orar para pedir, orar para agradecer também. Às vezes acontece alguma coisa no nosso dia, eu quase bati de carro, quase, poderia ter batido. Aí já cabe uma oração para agradecer a Deus que te livrou de uma cilada. Muitas vezes a gente passa por esses momentos, em vez de agradecer, a gente reclama. Olha ali, quase bati. Mas às vezes é um livramento. E a gente se esquece de orar, esquece de agradecer. Ajudar alguém discretamente, como a dona Helena fazia, sem alarmar para todo mundo. Eu ajudei as pessoas. Não. No íntimo dela, ela sabia. E aquela boa energia que ela lançou, o mundo vai voltar para ela, com certeza. Então, são esses pequenos esforços que modificam tudo, são atitudes que parecem simples, mas que têm um valor espiritual enorme. E seguindo ali no capítulo 17 do Evangelho, onde fala do homem de bem, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade na sua maior pureza. Ele se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. A si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se ele fez a outrem tudo o que desejava que lhe fizessem. Deposita fé em Deus na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, sabe que sem a permissão de Deus nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Será que nós estamos sendo verdadeiros homens e mulheres de bem? Será que chega o final do dia e a gente está interrogando a nossa consciência para saber se a gente fez todo o bem que pôde? Para saber, será que alguém teria algo para reclamar de mim hoje? Com razão? Será que eu tenho alguma coisa para mudar no dia de amanhã? Às vezes a gente escolhe não pensar sobre isso. Um pouco até por comodismo de não realizar as mudanças que a gente sabe que precisa. Será que a gente teve fé o suficiente em Deus? Ou será que a gente se deixou levar pela ansiedade no futuro, por pensar que algo pode acontecer lá na frente, que também pode nem acontecer? Será que a gente teve o suficiente de fé? Será que a gente está colocando os nossos bens espirituais acima dos bens materiais? Porque às vezes a gente coloca tão à frente os bens materiais que a gente se esquece de olhar para o tanto de coisa boa que acontece na vida da gente. Coisas pequenas, assim como a exposição de hoje, e que muitas vezes a gente acaba não valorizando. Os espíritos nos dizem que cada pensamento, cada ação vai gerar uma vibração. Então, quando a gente faz um pequeno gesto de bondade, mesmo que ninguém veja isso, ele vai acabar elevando o nosso campo vibratório, vai nos aproximar dos bons espíritos, que às vezes é justamente isso que o nosso protetor espiritual está esperando, essa oportunidade para conseguir se aproximar da gente e mostrar o caminho que a gente deve seguir. Às vezes a gente não ouve eles, aí a gente reclama, olha, meu protetor não está fazendo o trabalho dele direito. Mas às vezes ele faz e a gente não se conecta com ele, a gente não ouve as boas vibrações que eles nos mandam. A gente acaba com a bondade inspirando outras pessoas, sem que a gente nem perceba.
Muitas vezes a gente quer que as pessoas mudem. E aí a gente fica cobrando. Ah, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso não funciona. Dificilmente alguém muda por cobrança. Agora, se a gente mostra através do nosso exemplo, muitas vezes a gente consegue a mudança que a gente tanto quer, se é o que aquela pessoa precisa. Então, que a gente foque muito mais em nós, em tudo que a gente tem que melhorar, do que cobrar das outras pessoas que nos cercam essa mudança que a gente acha necessária na vida delas. Essas atitudes positivas, elas também criam uma vibração boa na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. E imagina que coisa difícil que é a gente ser aquela pessoa pesada em casa ou pesada no ambiente de trabalho, que quando chega já, barbaridade, já dá para sentir a energia passando. Quando a gente vibra nas boas intenções, nas boas vibrações, a gente faz ao contrário, a gente transforma o ambiente. Então a gente reclama muitas vezes do nosso trabalho, ou a gente reclama até do clima em casa, mas a gente esquece que talvez a gente pode ser aquela velhinha acesa da Dona Helena e mudar, e uma luzinha iluminar todo o ambiente. A gente consegue mudar todo o ambiente através da nossa vibração. Basta que a gente acredite nisso. Outra atitude que acontece também com nossos gestos de bondade é fortalecer o nosso próprio equilíbrio emocional. Quanto mais equilibrado a gente estiver, mais fácil é de fazer as mudanças que a gente sabe que precisa. Claro que não é fácil se manter equilibrado, visto que a gente está num mundo de provas e expiações e a gente tem que passar por uns perrengues, faz parte da vida. E às vezes isso nos tira o chão, nos tira o prumo. Essas dificuldades às vezes fazem com que a gente perca o nosso equilíbrio emocional. Mas se a gente focar nas boas coisas, nas boas tarefas, a gente sempre consegue recuperar o equilíbrio. O Chico Xavier até falou em uma conversa lá com uma senhora que foi procurar ele, que às vezes faltava uma vassoura aí, que quando o trabalho árduo deixasse ela tão cansada, ela não ia ter tempo de pensar naquilo que puxa ela para baixo. Então, às vezes, falta isso, que a gente trabalhe em prol das outras pessoas também, em prol da caridade, que a gente leve uma palavra amiga, que a gente desfoque daqueles nossos problemas, daquelas nossas negatividades e comece a focar em outra coisa. A gente vai ver que as coisas vão se expandir, a gente vai ver que o nosso problema talvez ele não fosse tão grande quanto a gente imaginava. Jesus sempre valorizou as pequenas ações. O grão de mostarda, que era minúsculo, mas que cresceu. A viúva, que ofertou apenas 2 moedas, mas que era tudo que ela tinha e ela deu de coração. O copo d'água que foi dado ao sedento. Ele nos ensinou que o valor não está no tamanho do gesto, mas está na intenção e no amor que foi colocado nele. E lá no capítulo 13, item 7 do Evangelho, onde fala da caridade material e da caridade moral, Allan Kardec diz que há muitas maneiras de ser útil. Aquele que nada pode dar em dinheiro, ele pode dar um consolo, uma palavra de bondade, pequenos gestos de serviço que são prestados sem ostentação. Pequenas ações que transformam o dia, como mandar uma mensagem de apoio para alguém. Às vezes a gente sabe que alguém está precisando de um apoio e a gente não manda uma mensagem, poxa, estou pensando em ti, estou rezando por ti. E às vezes isso é tão importante para aquela pessoa que está recebendo. Poxa, 30 segundos que a gente tira do nosso dia, só para dizer, eu estou mentalizando, tua família, estou pensando em vocês, estou orando. E isso talvez para quem está recebendo faça uma diferença muito grande. Outro exemplo prático é não alimentar fofoca, que a gente seja sempre aquela pessoa que chegou aqui, morreu. Não alimentar fofoca, que talvez o que aquela pessoa precisa, às vezes, é uma boa vibração. E a gente alimentando alguma fofoca negativa, a gente está só prejudicando a pessoa. Cumprimentar todo mundo com gentileza, dar carinho, dar atenção para as pessoas também na hora de cumprimentar. Fazer o bem sem contar para ninguém. Fazer uma leitura do Evangelho sempre que precisar e sempre que for possível. Pegar, abrir aleatoriamente e ler algum trecho, alguma passagem. Sempre agradecer antes de dormir. Isso, às vezes a gente se esquece muito de agradecer. A gente pede bastante, mas
a gente esquece às vezes de agradecer. E isso é tão importante que a gente deveria agradecer, inclusive, pelo que a gente ainda não tem. Isso já causa uma vibração positiva de atrair aquilo para nós. Ceder espaço. Às vezes as pessoas precisam de espaço e a gente sufoca. Perdoar mentalmente. Silenciar quando alguma coisa fere. Porque normalmente a pessoa ferida fere também, né? Então, às vezes o nosso primeiro impulso, quando a gente se sente ferido, é atacar também. Então, que neste momento a gente aprenda a silenciar. Para quando tiver mais calmo, a gente conversar e dizer, não gostei, vamos resolver, mas vamos resolver com calma. Essas pequenas ações, elas criam hábitos espirituais, que quando forem somados, passinho a passinho, eles vão criar uma alma mais serena, mais tranquila. E a gente tem que entender que a nossa evolução espiritual não é uma corrida, ela é um caminho que nós vamos percorrendo através de pequenos gestos, pequenos passos. Cada escolha de hoje vai construir a pessoa que nós seremos amanhã. Então a gente tem que pensar quem eu quero ser amanhã, quem eu quero ser no ano que vem, quando eu for fazer a minha listinha de ano novo de novo. O que eu quero ter riscado de lá e como eu vou trabalhar para isso. O que eu vou fazer diariamente para conseguir ter terminado de cumprir todos os itens da minha lista. Assim como a casa é feita de tijolos, a nossa reforma íntima é feita de pequenas atitudes constantes e não de grandes atos isolados. Então, se a gente está pensando que a nossa mudança a gente vai fazer numa vez só, a gente está bem enganado. A gente tem que começar pequeno, começar pouquinho, um dia de cada vez, um passo de cada vez, um gesto de cada vez. E que quando a gente for chegar lá no final do dia, a gente possa deitar na cama e pensar, hoje eu fiz uma coisinha que melhorou. Hoje eu estou orgulhosa de mim por um pequeno passinho. E se eu não fiz nada, que eu melhore para o próximo dia. Ou se eu fiz alguma coisa errada, que eu tente melhorar no próximo dia. Mas que quando a gente chegar no final do dia, a gente sempre possa pensar no que eu fiz hoje melhor que ontem, no que eu posso fazer amanhã que seja melhor que hoje. E para encerrar, eu vou falar uma frase de Emmanuel que diz: não te impressionem as tarefas pequeninas. O bem que hoje parece insignificante será a luz que brilhará amanhã no caminho de alguém. Que assim seja.